Boa tarde. Continuando a leitura, A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, parte 2. Hoje, a leitura vai ser da página 17 a 23, que foi a solicitada a vocês a lerem, tá? Estava empenhado e ansioso em realizar a viagem em volta do mundo, no prazo apostado pelo patrão. Imagine, então, qual não foi a reação do criado quando o trem parou em plena floresta, dando o trecho de viagem por encerrado. Não iriam a Calcutá? Segundo o condutor, estavam em Kobe, e deveriam arranjar transporte até Alabada, onde os trilhos continuavam até Calcutá. Fogg, como sempre, estava impassível. Esperava imprevisto desta natureza. Nada o abalava. Quando decidiu que faria o percurso a pé, o criado veio até ele dizendo que achara transporte, um elefante. Considerando que um elefante cobre longas distâncias em marcha rápida, Fogg quis conhecer Keone e resolveu servir-se dele. O dono, porém, não quis alugá-lo e só aceitou vendê-lo por 2.000 libras. Assim que fechou o negócio, Fogg arranjou um guia parcê, a quem prometeu boa recompensa. Pagou alto preço pelo elefante com notas bancárias, extraídas do saco que Passepartout levava. Pela expressão do criado, parecia que as notas saíam de suas entranhas. O esperto guia colocou 2 cestos e uma manta sobre o animal, onde, desconfortavelmente, nossos 3 viajantes se acomodaram, depois de se alimentarem na aldeia de Colby. O relógio do criado do Fogg continuava atrasado em relação ao sol. Passepartout não queria acertá-lo de acordo com os meridianos. As grandes florestas que percorreram eram densas e escuras, e povoadas de fanáticos que faziam uso dos mais terríveis rituais religiosos. O guia evitava todos os bandos selvagens, inteligentemente. Sabia que o encontro naquelas circunstâncias não seria nada bom para eles. Passepartout, apesar do desconforto da viagem, começava a gostar dela. Estava admirado com os macacos que encontrava pelo caminho e pela exuberância da paisagem da Índia. No dia seguinte, depois de dormirem e se alimentarem, seguiram viagem. Puderam ouvir os sons de uma procissão brahmane e se esconderam. Espiaram o cortejo e souberam pelo guia de que se tratava de um suti, isto é, um sacrifício humano voluntário da esposa de um príncipe. Segundo tais costumes, quando o homem morre, a mulher deve desejar partir com ele, pelo fogo sagrado. Se permanecer na terra, terá uma vida de contínuos aborrecimentos e provavelmente morrerá de fome. Sir Francis Cromarty conhecia aquele caso e afirmou que a moça que ia à frente da procissão, ao lado do cadáver do marido, não o fazia de vontade. Ela não oferecia resistência porque a haviam embebedado com fumo e ópio. Fogg teve, então, a feliz ideia de salvar a jovem. Tenho 12 horas de avanço. Posso gastá-las indo salvar a pobre mulher. A ideia do patrão excitava Passepartout, que via em cada atitude a demonstração de um generoso coração. Todos se aliaram a Fogg, inclusive o guia, que era parcê como a moça a ser morta. Ela chama-se Alda e é famosa por sua beleza. É filha de mercadores de Bombaim. Tem educação europeia. Casou-se contra a vontade com o Rajá de Budelkud. E 3 meses depois, vendo-se viúva, fugiu para não sofrer isso. Só que foi encontrada e trazida à força para cá. O grupo esperou anoitecer para começar a agir e a planejar uma forma eficaz de libertar Alda daqueles fanáticos. Esperaram até meia-noite que a vigilância se cansasse. Quando presumiram que isso ocorreram, tentaram com canivetes abrir um buraco no pagode onde se encontrava Alda. No entanto, pareciam ter sido descobertos pela guarda, que gritava procurando algo na escuridão. Esconderam-se e continuaram ruminando novos planos de ajuda à moça. Só Passepartout parecia ter encontrado a solução em cima de uma árvore onde meditava.
Esperaria o nascer do sol e então, assim que amanheceu, a multidão começou nova procissão até o rio. À frente, em Topor, pelo ópio, estava a jovem Alda, ao lado do cadáver do Rajá. Fogg, Cromarty e o guia seguiam de perto os acontecimentos, quando um grito de horror foi levantado pela multidão. Como um fantasma, o Rajá ergueu-se, carregando consigo a jovem esposa. Ele não estava morto e corria em meio à fumaça dos incensos com a moça nos braços. Os fanáticos abaixavam a cabeça à terra, não ousando erguer os olhos para o prodígio. Foi quando o Rajá passou por Fogg, sussurrando: "Fujamos rápido!" Era Passepartout quem conseguira com audácia fazer passar-se pelo Rajá. Os 4 sumiram na floresta, levados pelo trote generoso de Kiune, o elefante. Contudo, os gritos e balas avisaram-nos de que a farsa havia sido descoberta. A sorte sorria para os audaciosos. Em pouco tempo, o elefante velozmente tirava-os dos alvos dos brahmanes fanáticos, e eles estavam salvos. 1 hora depois, Passepartout ainda ria do triunfo do rapto. Sir Cromarty havia apertado sua mão efusivamente. Já Fogg conseguira dizer bom, o que vindo dele era um grande elogio. A jovem Parcê ainda estava inconsciente e nem se dera conta de que ainda vivia. Às 10 horas, o grupo chegou a Allahabad, onde a trilha férrea reiniciava. Fogg esperava chegar a Calcutá a tempo de embarcar em um navio que partiria ao meio-dia para Hong Kong no dia seguinte. Passepartout foi comprar roupas para a jovem indiana, que continuava inconsciente, e fora levada a um compartimento da estação. Quando recobrou os sentidos, Alda revelou-se encantadora. Seus olhos faziam jus à fama da beleza da mulher indiana. Falava fluentemente o inglês, de forma que puderam conversar muito. Ela estava sensibilizada e nem sabia como agradecer aqueles homens que haviam se arriscado para salvá-la, principalmente Fogg e seu criado. Fogg friamente convidou-a para seguir viagem até Hong Kong, onde poderia viver até o caso cair no esquecimento. Alda aceitou, prontamente informando-o de que tinha um parente comerciante naquela cidade e que poderia ficar na casa dele por algum tempo. O trem percorria o vale do Ganges. Em Benares, Sir Cromarty despediu-se e desceu. Os demais prosseguiram e chegaram a Calcutá às 7 da manhã. Fogg estava tranquilo, porque o navio só partiria ao meio-dia. Era isso que anotava em seu livreto de viagens, quando observou que perdera a vantagem inicial de 2 dias com os problemas que ocorreram. Fogg tomara-se de cuidados especiais com Alda. Queria protegê-la a todo custo de seus conterrâneos, enquanto estivesse na Índia. Quando tencionava seguir ao porto, um policial os interrompeu, levando-os à presença de um juiz distrital. Alda pensava que fosse a responsável por aquele atraso, mas ainda era o problema que Passepartout criara em Bombaim, profanando um templo. Aí estava o dedo de Fix, tentando interromper a viagem de Phileas Fogg. Quando o juiz proferiu a sentença de multa e prisão para o patrão e criado, o detetive Fix, escondido atrás de um pilar no próprio recinto do julgamento, exultou. Finalmente, os 2 seriam detidos até que chegasse o mandado de captura. Fogg, contudo, pagou uma fiança de 2.000 libras e partiu imediatamente, conduzindo Alda pelo braço. Fix acompanhou a cena colérico. Pródigo como um gatuno, pensou. 2.000 libras. Vai acabar com todo o dinheiro antes de eu levá-lo à cadeia. O detetive perseguiu-os e viu que eles se dirigiam ao cais do porto. Lá, os 3 ainda puderam embarcar no Rangoon, pois ainda eram 11 horas. Fix imitou-os, seguindo também para Hong Kong. O Rangoon era um navio tão veloz quanto o Mongólia.
mas não tão confortável. Fogg estava seriamente preocupado com Alda, já que a viagem duraria 11 ou 12 dias. A moça não apresentava qualquer queixa, ao contrário, procurava uma forma de cativar aquele inglês flemáltico tão distante. Embora não demonstrasse a mínima emoção, Fogg cumpria com Alda todas as regras rigorosas de educação. Depois de relatar sua triste história, confirmando o que o guia do elefante sabia, Alda hesitou ao pensar se seria acolhida pelo tal parente em Hong Kong. Ao que o frio Fogg respondeu que matematicamente tudo se arranjaria. Teria Alda entendido o que significava matematicamente? Ela penetrava seu olhar límpido como o lago do Himalaia no de Fogg, que parecia não perceber ou não estar disposto a lançar-se naquele lago. Passepartout havia conversado com Alda sobre a estranha personalidade do patrão, mas falava em sua generosidade. Contou a ela também sobre a aposta e a volta ao mundo, o que fez Alda sorrir. Fix havia se ocultado de Passepartout o tempo todo no Rangoon. Estava aflito por chegar a Singapura e telegrafar para Londres, pedindo nova remessa do mandado de captura para Hong Kong, último território britânico. Se falhasse lá, perderia Fogg de vez, já que na América seria necessário um pedido de extradição e tudo se complicaria. Quando pensou em se identificar para Passepartout, soube pelo tagarela das aventuras que tinham passado na Índia naqueles dias com Alda e o elefante. O detetive desapontou-se ao ver Alda suspeitara de rapto e vira aí um meio de deter Fogg em Hong Kong, mas, sabendo que a moça ficaria com parentes, desistiu. Fogg continuava sua circunnavegação, sem observar por onde passava, naqueles loucos 80 dias. Continuava reservado ou conversando com Alda, ou jogando whist, como sempre. Passepartout começou a desconfiar da coincidência da presença de Fix em todos os locais aonde iam, mas nunca poderia supor que era um policial atrás de um gatuno. Seu patrão? Nunca. Na trilha deles, pelos apostadores, nunca. Começou a pensar que Fix era um espião colocado na trilha deles pelos apostadores do Reform Club de Londres. Depois de abastecer em Singapura, o navio prosseguiu para Hong Kong. Fogg queria chegar antes de 6 de novembro para poder embarcar para Yokohama, um dos principais portos do Japão. Fix ainda não tivera coragem de se identificar para Passepartout, para contar com sua ajuda na prisão de Fogg, mas percebia que o criado fazia ironia à sua verdadeira identidade. Teria ele descoberto?